Assista agora Cultura Entrevista. Temas polêmicos e de grande interesse de toda a comunidade do Vale do Aço. Apresentação do jornalista Alex Ferreira. Olá, está no ar o Cultura Entrevista de hoje. É uma satisfação ter você aqui conosco na TV Cultura. É possível conhecer a si mesmo e a um povo sem conhecer a sua história? Os historiadores dizem que não, e lembram que desde o início dos tempos, a humanidade buscou o autoconhecimento no resgate das suas raízes e, ao se deparar com lacunas sem explicações, experimentou um sentimento de frustração muito grande. E homens e mulheres dotados de sensibilidade iniciaram uma busca interminável do nosso passado. E onde o homem, lá nos primórdios, foi buscar resquícios da nossa história? Foi nas cavernas. Lá ele descobriu, há milhares de anos, nós a necessitávamos deixar para a posteridade a base dos nossos costumes, dos nossos aprendizados que adquirimos, quem participou e como participou de um determinado momento. Preservação da história é o tema do Cultura Entrevista de hoje. Para falar desse tema, recebemos aqui o Marildo José Silva, coordenador de produção, e o escritor, pesquisador e curioso nato, o José Augusto de Moraes. Marildo, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que te agradeço pelo convite, pela presença. É um prazer imenso estar aqui, né? Dividir com você a experiência que adquirimos nos últimos anos sobre a história. E fico feliz pelo convite. Augusto, obrigado pela volta aqui ao Cultura Entrevista. Estamos aí de novo, né? Discutindo um pouco da história de Ipatinga. Na última vez que nós estivemos aqui, viemos falar do aniversário de Ipatinga, e a última pergunta foi justamente sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, que é a preservação da história. E eu fiquei de trazer o José Augusto aqui de volta ao programa, e que nós cumprimos hoje e agora na companhia do Marildo. Vocês se associaram a outras pessoas que usam um mecanismo muito mais eficiente, mais poderoso do que o desenho nas cavernas, os desenhos rupestres que nós citamos aqui no começo da entrevista. Vocês usam a internet, essa ferramenta poderosíssima de difusão da informação, do conhecimento. Como é que foi, de onde que saiu a ideia, Marildo, José Augusto, de criar esse grupo lá na internet, lá na página da rede social chamada Facebook, essa comunidade chamada Eu Amo Ipatinga? A ideia surgiu através assim, de uma carência dos ipatinguenses que vivem fora de Ipatinga. Então foi um canal que construímos para divulgar a nossa história e fazer a difusão do trabalho que vem sendo feito pelo historiador José Augusto. Né? Há muitos anos, há mais de 10 anos, ele vem pesquisando a história de Ipatinga. Então, é muito importante para a gente o Facebook na divulgação desse trabalho magnífico que o José Augusto vem fazendo ao longo dos anos. Né? E que tem tido uma resposta positiva muito grande aos ipatinguenses que vivem fora de Ipatinga, do estado, do Brasil. Né? Temos lá 14.100 membros. São pessoas ipatinguenses natos, ipatinguenses que já passaram por essa terra, já estudaram, já trabalharam e que amam Ipatinga, que vivem no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. E é uma experiência maravilhosa ter o contato, né, nessa praça virtual que chamamos Eu Amo Ipatinga. Esse nome de praça virtual, inclusive o José Augusto cunhou esse nome aqui no último programa que nós fizemos, José Augusto, porque é justamente a tradução daquela praça que existia antigamente nas cidades para o meio digital. Na realidade, com a evolução dos tempos, né, antigamente, mais ou menos 6 horas da tarde, as pessoas sentavam, né, colocavam as cadeiras para fora, sentavam e começavam a conversar, principalmente as mulheres. E ali surgia toda a história das famílias, da cidade, né, quem vai casar com quem, aquilo tudo. Hoje ficou mais, né, expandiu mais, porque hoje é virtual. Então hoje a gente já pode falar quem está casando no Japão, como é que está a história do Ipatinga, né? E principalmente nessa questão da história de Ipatinga, a gente sente que toda pessoa que passou por aqui, ou que nasceu aqui em Ipatinga, ela respeita muito essa cidade e gosta muito disso aqui. Bacana. E como é que foi ver difundir de uma forma muito ampla o seu trabalho que você já vinha inserindo nos livros? Primeiro, como diz o Marildo, né, existia uma carência da história da cidade. Né? A gente esteve comentando no programa anterior, umas 5 ou 6 pessoas, né, se apropriaram da história da cidade, né, como verdadeiros pioneiros
E a partir das pesquisas, nós fomos descobrindo pessoas que nasceram em Ipatinga 90 anos atrás, 80 anos atrás. Dona Rita Sabino. Dona Rita Sabino Torres, a Dona Deusdete, que veio para cá em 1949, a Dona Miquita. E essas pessoas, elas passaram despercebidas na história da cidade. É o que a gente está chamando hoje de pioneiros anônimos, né? E o livro vem resgatar mesmo a história dessas pessoas. Aquilo que a gente falou antes, né? Eu considero que, para mim, a cidade e a empresa, elas não brotaram do chão. Elas foram construídas pelas pessoas. E essas pessoas têm que ser valorizadas. Nós estamos citando aqui os livros, vamos lembrar. Primeiro, Ipatinga, 40 anos. Ipatinga, 40 anos. Foi sucedido depois pelo Ipatinga, 42 anos. 42 anos. E mais recentemente pelo Cidade Jardim. A coletânea Ipatinga Cidade Jardim. Interessante que cada livro desse que foi feito, apareceram pessoas, né, citando nomes de outras pessoas, documentos, fotografias, tudo isso pelo cidadão de Ipatinga. E eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho, né, da correção inicial dos textos e da organização dos textos, feito pela professora Eliane Santos, ex-professora do Colégio São Francisco Xavier. Que se faz presente aqui no estúdio. Presente aqui. Obrigado pela presença, professora, pela assistência e, por favor, contribua também com o programa, tá bom? Marildo, você faz um trabalho diário de atualização da página Eu Amo Ipatinga, ou tem outras pessoas que ajudam a inserir o conteúdo hoje? É o aniversário da personalidade tal, da pessoa que mora no bairro tal. Como é que é o abastecimento de conteúdo da comunidade? O conteúdo adquirido pelo grupo Eu Amo Ipatinga, ele já vem há anos, né? Quando eu trabalhei com o jornal em Ipatinga, quando nós fundamos o jornal A Tribuna, a gente já fazia um trabalho de resgate de história, né? Inclusive, na época, nós fizemos o trabalho de resgate do cidadão João Valentim Pascoal, né? Na época de sua morte, quando foi assassinado no dia 4 de janeiro, né? De 52, né? E buscamos documentos, como foi o julgamento, quem foi o assassino, né? Então tudo começou ali. Então cada edição tinha uma parte da história de Ipatinga. Para quem não leu, desculpe te interromper, para quem não leu, João Valentim foi assassinado por quê? Foi assassinado por defender um ambulante, um vendedor ambulante na Rua do Comércio. Esse camarada foi assassinado, o João Valentim Pascoal foi a Fabriciano cobrar os direitos e cobrar também mais segurança, né, para Ipatinga, onde ele foi covardemente assassinado pelo Cabo Mulção. Cabo Mulção. Né? Isso. E fizemos o acompanhamento do julgamento através de documentos, contamos todas as histórias, qual foi o fim do julgamento, qual foi o fim do Cabo Mulção, né? Então foi através dali que a gente começou a pegar o gosto pelo resgate da história. E contamos a história de farmacêuticos, de comerciantes, né? Então é um trabalho maravilhoso. Então esse acervo começou a ser construído nessa época. Aí depois disso eu já comecei a trabalhar mais com pesquisas, né? Aí me juntei ao José Augusto, onde já tinha um vasto material, um acervo muito grande de fotografia, e onde ele vem nos ajudando a fortalecer a ideia e o objetivo do grupo, né? Postando juntamente comigo as histórias que a gente conta sobre Ipatinga. Como é que é essa história da Associação Pro Resgate da história de Ipatinga? A Associação Pro Resgate é uma ideia que estamos construindo para a sua fundação, que nos levará no futuro à criação do Museu de Ipatinga. Estamos ainda em andamentos, né? Na formação do estatuto, vamos juntar os membros, vamos eleger uma diretoria e vamos tocar o barco até a gente conseguir atingir os objetivos, né, do grupo. Parece que gente para isso não falta, afinal de contas, só na comunidade virtual são mais de 14 mil pessoas. 14.100 pessoas. 14.100 pessoas já participam e movimentam diariamente, não é, José Augusto? Diariamente, dando opiniões, colocando, porque existe um grupo que é colocado como administradores. Esse grupo de pessoas, ela pode postar fotos e comentários e tudo. E existem as outras pessoas que leem, né, e dão a sua opinião. Isso aí nessa contingente de 14 mil pessoas. Inclusive, dentro da história de Ipatinga, onde você menciona os pioneiros anônimos, temos também os pioneiros anônimos dentro do grupo. Igual, por exemplo, há pouco tempo ficamos sabendo que a dona Rita Drummond, né, a viúva do José Drummond,
ela sempre faz uma visita ao grupo para ler a história. É uma senhora de 80 anos, mais de 80 anos, né? Vai lá, lê as histórias, mas nunca aparece o nome dela. Não aparece que ela curtiu, que ela comentou. Por quê? Ela usa a página da filha. Não, e assim temos outras pessoas, a dona Ita, do Sr. Raimundo Anísio, tem sempre acesso, né? E assim vai. Mas o retorno é muito bom, né? As pessoas falam que estão vendo, estão acompanhando, isso é interessante. Todo mundo comenta, né, sobre as histórias. Tomara que as pessoas que tomem conhecimento, que tenham mais dados a acrescentar uma determinada história, que participem. E uma coisa que a gente, desde o princípio, a gente brecou, né, e a gente faz questão que não apareça, essa questão política partidária. Muitas pessoas criaram um caso que a gente vetou essa questão. Né, ali é uma página para se escrever a história de Ipatinga. Política partidária, o Facebook ele é democrático. Do lado esquerdo lá tem cria um grupo. Então quem quiser criar uma discussão de política partidária, que crie o seu grupo. Nessa página Eu Amo Ipatinga, a gente está proibindo essa discussão, né? Até porque isso não leva a nada, essa discussão ela é muito complicada e é proibida pela Justiça Eleitoral. A discussão ideológica e do momento, inclusive. É lógico que a história política do passado, isso aí não tem problema. Não tem jeito, essa aí tem que fazer parte, né? Mas denegrir a imagem de pessoas, essa discussão, a gente não interessa para a gente. Isso foi estabelecido como regra. Certo. Ótimo. Não interessa. Nós vamos a um rápido intervalo agora e retornamos com essa história, esse debate aqui, essa conversa sobre a preservação da memória histórica de Ipatinga. E onde esse pessoal aqui vai chegar? Nós vamos saber logo depois do intervalo. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2, Ipatinga, 3822-6019. 2-1. Estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje recebe Marildo Silva e José Augusto de Moraes, que tratam da história de Ipatinga e também da preservação da memória histórica. Marildo, você contava que está fora do Brasil há 25 anos, você mora nos Estados Unidos. Sim, eu moro nos Estados Unidos, eu me transferi para os Estados Unidos no ano de 1985, onde eu trabalho com jornal até hoje, né? Exceto um intervalo de 3 anos, da qual eu mudei para Ipatinga. Portanto, são 23 anos no mesmo trabalho, na mesma função de produzir jornais. E interessante que você, mesmo à distância, mantém esse vínculo muito pessoal, muito íntimo com a cidade, com a história da cidade. Correto. Isso é muito importante assim, para manter também aquele espírito meu de ipatinguense, né? Porque a gente saiu da terra, mas o amor continua. Então, a gente sempre se aprega à cidade, às pessoas, e estamos sempre em contato. Isso é importante. Morar fora, a maioria das pessoas parece que absorve a cultura para onde elas mudam, né? Principalmente quando vai para o exterior. Isso mesmo. E você conseguiu conciliar essas duas coisas? Consigo fazer o máximo possível para conciliar. Ok. E essa história de fazer a manipulação diária das informações que são inseridas e, sobretudo, acessar essa comunidade Eu Amo Ipatinga, isso te faz sentir mais próximo da comunidade local, de onde você nasceu? Sem dúvida. Isso eleva aquele prazer, né? E eu não posso esquecer também que eu sou um cidadão que eu amo essa terra, né? Mesmo estando distante, eu procuro estar próximo, postando mensagens, as histórias. Você é da geração que nasceu em Ipatinga? Sim.
1962, na Casa de Saúde Santa Terezinha. Morava no centro. Centro de Ipatinga, Rua do Comércio. Tá. Hoje é Avenida 28 de O Abril. José Augusto lembrava agora há pouco aqui sobre a história do seu pai e da sua mãe. Correto. Não é? Foi publicado, inclusive, recentemente numa edição histórica do Jornal Diário do Aço, por ocasião do aniversário da cidade. Conta um pouco da história. Vieram de onde os seus pais? O meu pai veio para Ipatinga em 1949, através do meu avô, Zeca Fortunato. Meu avô era um tropeiro que trabalhava no transporte de carvão, né? Inclusive, ele atravessava o rio Piracicaba através de balsas. Naquela época não existiam as pontes. E ele levava dias para chegar em Ipatinga, ia para Salto Grande, ele vendia coisas em Ouro Preto. Então, em 1949, ele mandou para Ipatinga o meu pai, Raimundo Oliveira Silva, para trabalhar no carvão, auxiliar no transporte de carvão. E logo depois veio o meu tio, Neucídio Oliveira Silva, para auxiliar também neste mesmo trabalho. Logo depois criaram um comércio, né, para mudar de ramo, e criaram a ferragista, né? Nos anos 60 foi dividido essa sociedade, onde criaram a Casa São José de ferramentas e bicicletas, e o meu tio Neuci ficou com a loja São José. Inclusive as duas lojas hoje, até hoje, mantêm em atividade na cidade. Ok. Você acredita que seja justamente esse sentimento que atinge todas as pessoas que estão lá, já somando essa comunidade com mais de 14 mil pessoas, quer dizer, a necessidade de ficar próximo da história? O sentimento eu acho que é recíproco. A mesma tendência que eu tenho dentro de mim, eu descobri que todos têm a mesma, a carência de estar mais perto da cidade, das pessoas. Isso, consequentemente, a Praça Virtual é hoje um encontro dos filhos de Ipatinga, das pessoas que amam a cidade, né? As pessoas lá dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, onde a gente se reencontram, né? Para debater casos antigos sobre Ipatinga. Ok. E se encontram também lá nos Estados Unidos para esse tipo de conversa? Constantemente. Constantemente. Você mora em qual cidade? Inclusive, eu tive o contato com uma pessoa que morava pertinho de mim, na próxima cidade, que eu não via há anos. Foi através do Facebook, do grupo Eu Amo Ipatinga, que eu descobri este amigo, né, de infância que estava ali do meu lado. Que curioso. E o Facebook me deu essa oportunidade de descobrir que do lado da minha casa tinha um grande amigo, né? Você mora em qual cidade lá nos Estados Eu Unidos? moro na cidade de Marlboro, cidade irmã de Ipatinga, Isso. estado de Massachusetts. Tá. Zé Augusto, vou entrar num assunto polêmico aqui agora. A questão dos símbolos do município. Nós conversávamos agora, há pouco tempo, no momento de cafezinho, lá na redação do Jornal Diário do Aço, e discutimos sobre os símbolos, né? Cada governo que chega cria a sua logomarca, mas a cidade tem um símbolo oficial, que é o brasão do município, assim como tem o brasão do Estado, o brasão da República. Como é que você vê essa utilização, essa salada de símbolos que aparece por aí? Na realidade, para você construir oficialmente a história, porque nós construímos extraoficialmente, né? Nós não somos poder nem executivo, nem legislativo. Para se começar a construir uma história oficial de Ipatinga, a gente tem que acabar com isso. Vem lá o prefeito, coloca lá uma roseta como símbolo. O outro vai e troca a roseta por folha de café. O outro coloca uma seta. A cidade tem dois símbolos oficiais que tem que ser respeitados. É o brasão e a bandeira. Se você fizer uma enquete aqui no seu programa hoje, eu te garanto que 90% da população de Ipatinga não sabe qual que é a bandeira da cidade. Não sabe descrever o conteúdo. Descrever. Ele não sabe que dentro do brasão do município tem uma panela de gusa. E que foi o vereador Mulica que fez a lei para criar a coisa. Então, essas coisas tem que ser resgatadas e tem que ser proibido. Porque o que acontece? Você tem um arquivo dentro da prefeitura com a foto da cidade, com pé de café nele. Existe uma coisa curiosa em Ipatinga, que eu considero que a cidade que já teve. Por exemplo, Ipatinga já teve carnaval, já teve bicicross, já teve... O primeiro ato do prefeito que entra é acabar com o que o prefeito anterior fez. Uma tentativa de desconstruir a imagem do governo anterior. Do governo anterior. Inclusive, esse negocinho do pé de café, da roseta, daquele tem que cada prefeito coloca. Gente, isso é dinheiro, né? Aí você vai no arquivo da prefeitura, tem lá as fotos do pé de café, o outro prefeito vai lá e sucata as fotos.
Quer dizer, você está perdendo a história, além de estar gastando dinheiro, certo? Então isso tem que ser proibido. Felizmente, já tem um processo aí que os carros do município não podem colocar mais isso. Tem que ser o brasão do município. Uhum. Mas o que já perdeu da história, você vai na prefeitura, você vai na Câmara, não tem uma história da cidade, porque o prefeito faz questão de acabar com ela, do anterior. E isso torna difícil. Para a gente construir e chegar nessa coletânea hoje, tivemos que visitar a casa do pessoal. A coletânea que você diz das fotos. Das fotos e da história. Eu tive que visitar a casa das pessoas, porque a prefeitura não tinha, a Câmara também não tem. Entendeu? Então, é uma cidade que, infelizmente, ela foi construída, entre aspas, por forasteiros, né? Grande parte do pessoal veio de fora, como o Marildo citou o pai dele aí, e vieram para cá naquela ânsia de ganhar um dinheiro e voltar para a terra natal. E com isso, né, nesse meio de caminho, as pessoas não guardaram a história, certo? Uhum. Isso é muito grave, porque as pessoas que nascem aqui na cidade, elas também ficam alheias a essa história, passa despercebido, entendeu? Então, eu acho que, primeiro, nós temos que resgatar isso. Primeiro, nós temos que começar a dar identidade a essa cidade. E a identidade é a bandeira e o brasão. E proibir que o prefeito que vai entrar agora coloque uma florzinha de café ou de laranjeira, borboleta, o que ele quiser colocar. Eu disse lá no começo da nossa história que o homem, quando começou a procurar informações sobre suas origens e se deparava com perguntas que não eram respondidas, sentia um vazio tremendo. Os ipatinguenses têm ainda lacunas a serem respondidas na sua história, Marildo? Você que acompanha. Olha, o trabalho que vem sendo desenvolvido para esse trabalho do resgate da história, eu acho que Ipatinga está num ponto muito bom. Por quê? Hoje nós temos um acervo muito grande de histórias, de fotos, que poucas cidades no Brasil têm. Eu não vejo uma cidade hoje no Brasil que exista, que tenha uma coletânea, como temos hoje, de autoria do José Augusto. É uma coletânea maravilhosa. São mais de 1.900 fotos. Quantas páginas? 1968 páginas, 2.022 fotos. Está vendo que coisa maravilhosa? Você chega numa biblioteca, tem o caso da professora Eliane, né? Que nos citou outro dia, que ela foi fazer a entrega da coletânea na biblioteca de Belo Horizonte. Isso. A bibliotecária ficou pasmada com aquilo, né? Falei assim, gente, que coisa maravilhosa, uma cidade como Ipatinga, 50 anos, já tem uma história, né? Numa coletânea. Então, isso nos alegra muito. Por quê? Mas também precisamos resgatar. Por quê? Ipatinga é uma cidade nova. Hoje temos aí os pioneiros que ainda restam muitos ainda vivos. Então precisamos resgatar a história deles, a história de Ipatinga na visão deles. E eles são testemunhas oculares da história. São testemunhos, isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, Antônio Dias, há pouco tempo atrás, inaugurou uma casa de cultura de Antônio Dias. Ipatinga não tem. Nós não temos uma casa de cultura, nós não temos um museu da cidade. É até perigoso ter. Eu tenho, por exemplo, 5.000 fotos antigas de Ipatinga lá em casa, no meu computador. Eu vou doar isso para a prefeitura, para o próximo prefeito jogar fora. Entendeu? Então, tem que construir essa ideia que a cidade não pertence a poucas pessoas. A cidade, ela pertence a todos. E a memória da cidade, ela pertence a todo mundo. Então, prefeito A e prefeito B não pode rasgar simplesmente a história porque ele é inimigo político do anterior. Você acredita também que pelo fato de ser uma cidade relativamente nova, cidade é nova em termos, porque o município tem 50 anos, mas na verdade o seu próprio livro já mostra que há muito mais tempo havia pessoas aqui fazendo a história. Justamente. Quer dizer, mas o fato de ter só 50 anos e ser uma região, essa região leste de Minas foi uma das últimas do estado a ser povoada e explorada, facilita o resgate da história? Sim, essa foi a parte fácil da coisa, porque os pioneiros, as pessoas que vieram aqui na década de 30, na década de 40, elas ainda estão vivas. E isso faz com que a gente possa fazer esse resgate, entendeu? Eu tive a felicidade de encontrar o Arthur Lino, que está vivo até hoje lá na Chácara Madalena,
que falou para mim que nasceu no Cariru em 1930. Eu mudei para o Cariru em 63, não estava nem construído direito, entendeu? Então ele morava numa casinha de pau a pique. Em 1930 ele nasceu lá. Certamente era floresta. Ele era cavoeiro, né? Estava começando a cortar. Mas esse homem ainda está vivo. E esse homem, até então, ele não tinha aparecido em nenhuma história da cidade. Entendeu? Então essas pessoas têm que ser valorizadas. Legal. Vamos chamar agora um rápido intervalo. E primeiro eu lembro que o programa Eu Quero Ver Você, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br é o contato aqui com o programa. Deixe lá a sua sugestão. Aliás, eu quero agradecer as pessoas que têm enviado, têm parado algum momento do dia e enviado a sua sugestão, depois que acompanha o programa aqui na TV, no canal 4, ou na net pelo canal 13, ou então depois acompanha a entrevista que é disponibilizada no site da TV Cultura e depois enviam as suas dicas. Um minuto e voltamos com esse tema. Está na hora de Ipatinga avançar um pouco mais na preservação da história e ter um museu? Nós já vamos saber disso já já. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. O Cultura Entrevista está de volta e pergunta ao Marildo e ao José Augusto. Essa proposta do museu, está na hora da cidade ter um espaço melhor do que a Estação Memórias, Augusto e Marildo, para a preservação da sua história? Primeiro, Marildo. Hoje, Ipatinga é carente de um local onde poderíamos colocar todos os acervos fotográficos que a gente tem e material de nossa história, né? Hoje, somos carentes também de um espaço cultural onde podemos fazer a divulgação do material da nossa história, né? Então precisamos, o mais rápido possível, até mesmo antes da criação do museu, da gente criar um sistema onde a gente já poderia catalogar todo esse material que está em mão dos pioneiros de Ipatinga, né? Porque hoje não temos este espaço. Então é uma carência muito grande que a gente precisa preencher o mais rápido possível, antes que desapareça essas peças históricas. E essa é a proposta mesmo, o José Augusto, da associação? Antes de falar nessa proposta, como a proposta nossa é valorizar as pessoas, né, que construíram a cidade, eu gostaria de parabenizar o seu programa e a sua trajetória na imprensa, que eu conheço há muito tempo, pelo trabalho que você vem desenvolvendo desde a rádio, do jornal e agora na TV Cultura. Você é uma pessoa que dá valor a essa questão, principalmente da história, e a gente precisa de você continuar nesse trabalho. José Augusto, muito obrigado, mas não fazemos mais do que cumprimos mesmo o nosso papel e também tivemos ótimos professores, principalmente aqui no Vale do Aço. Me lembro que quando eu cheguei aqui,
uma das pessoas, dos profissionais com quem eu tive contato, foi o Edmar Moreira, e ele falou assim, olha, você vai conseguir ser um bom profissional se você entender a história do Vale do Aço. E a história do Vale do Aço não está só em Timóteo Coronel Fabriciano Ipatinga, não, você tem que conhecer o entorno também. E nós fizemos uma caravana, e conhecemos daqui até Santana do Afiar, passando por São Domingos do Prata, Ferros, Cubas, fomos enfim, essa região toda, de Governador Valadares até Raul Soares, nós rodamos isso tudo ao longo assim de 2, 3 anos. E é de lá que nós descobrimos que saiu grande parte da população que faz a história até hoje no Vale do Aço. Mas não é aquele negócio de bicicleta, não, que aquilo é mentira. Você não andou, não, né? Não, na verdade, nós temos que ficar. A bicicleta, por enquanto, está restrita aqui à Serra do Cocais, as Lagoas, a região das Lagoas, Pingo d'Água, mas quem sabe a gente possa depois, com mais tempo, e assim que a TV Cultura e o Diário do Aço deixarmos, vamos dar uma passeada mais longa. Passeia a Ferros, né? Eu acho que essa questão é o seguinte, a gente tem várias peças, né? Várias peças. Nós temos aí o Jeová na Vila Celeste, que tem um acervo muito grande dos tropeiros aqui, que quase jogou tudo fora, até de raiva, porque ninguém dá... Ele tem o que? A ferramentaria das tropas? Tem tudo que você imaginar de tropeiro. Espetacular, né? Pois é. Inclusive então, o relógio da Estação Memória, né? O relógio da Estação Memória, quando era Estação de Ferro. O que precisa ser colocado para essa população de Ipatinga é que as pessoas têm que começar a abrir mão das vaidades delas. Nós temos aí essa questão da lei de incentivo à cultura, que meia dúzia de pessoas quase todo ano pega o dinheiro para fazer um projeto. Por que não abrir mão desse negócio? São 700 mil reais por ano. Com 700 mil reais, em 2 anos, 3 anos, a gente constrói muita coisa para a comunidade e não para pessoas. Em vez de você dividir 700 mil reais para um grupo de pessoas, né, com projetos, realmente são projetos interessantes e tal, mas se você abrir mão de 700 mil reais para fazer um museu, por exemplo, para começar a construir um museu. Outra questão que eu discuto nisso aí, por exemplo, Congado do Ipaneminha, capoeira, isso não é lei de incentivo à cultura. A prefeitura tem a obrigação de manter, porque isso já faz parte da cultura da cidade. Então, lei de incentivo à cultura é lei de incentivo a novas culturas, certo? Novos recursos. Novos recursos. Então, eu acho que, por exemplo, o pessoal do Conselho da Cultura, que está aí constituído hoje, que vive brigando para distribuir essa verba, vão olhar isso a nível de uma cidade como um todo, e não como projetos de pessoa, porque é um dinheiro que existe, é um dinheiro que pode ser usado. Por exemplo, nós temos lá a Fazendinha caindo lá no Rota, que uma reforma dela custa 700 mil reais. Se esse pessoal abrisse mão de um ano só de projetos pessoais, a gente poderia estar lá, né, reformando a Fazendinha. Mas a Fazendinha de quem? Quem que é o dono da Fazendinha hoje? A Fazendinha, ela é do município, ela está tombada. Né? Foram lá que aconteceu no 7 de outubro, que as pessoas foram presas. Ela está dentro da área do Rotary, mas ela é do município, está tombada pelo patrimônio histórico. Está pedindo, pelo amor de Deus, para não cair, certo? E tem muita gente torcendo para ela cair, né? Porque aquilo ali é o marco. Então, essas questões, nós estamos lá com as ruínas da estação de Pedra Mole. Eu já conversei com 5 prefeitos, a gente não consegue nem entrar lá direito. Foi a primeira estação, né, inaugurada dia 1º de agosto de 1922. Foi por lá que o trem começou a entrar na cidade. Foi lá também onde nasceu Ipatinga, né? O centro de Ipatinga, né? A Vila Ipatinga. 1920. Então, a gente não consegue essas coisas. Nós já falamos sobre a estação de Pedra Mole aqui, mas para as pessoas que não acompanharam no outro programa, a estação de Pedra Mole ficava justamente atrás do bairro Castelo, entre o Castelo e o Rio Doce. Na beirada do rio Piracicaba com Doce. Ali é um lugar onde normalmente as pessoas não veem. Ela fica uma área de preservação. Ela está perdida lá no meio do mato. Tem muita coisa, então, para ser resgatada e ser preservada, não é, José Augusto Marudo? Isso. Inclusive, temos hoje aí, né, a igrejinha do Ipaneminha, que está passando as dificuldades, né? Tem um grupo já trabalhando, o paroco da igreja já está levantando um projeto, fundos, para ver se consegue fazer a reforma da igreja. E está numa hora boa agora, que nós vamos ter eleições municipais, vamos trocar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, que essas pessoas começam a mudar, né, a visão de que é ser um vereador, o que é ser um prefeito,
né? E sobretudo eles terem responsabilidade com a preservação da história. Pelo patrimônio do município, né? Porque eles são eleitos para gerir essa questão. Certo? Infelizmente, desde o primeiro prefeito, Sr. Fernando Santos Moura, isso está se perdendo no tempo e a gente está ficando sem memória. Eu me lembrava aqui que nesse aspecto Timóteo está à frente de Ipatinga mesmo, porque lá tem um museu da Fundação que guardou pelo menos a memória da história da siderurgia. Grande parte dela está lá dentro da casa, da Fundação. Ela foi criada praticamente pela siderurgia, né? Está tudo ali naquela... Ipatinga não tem essa preservação da memória nem da siderúrgica. Nem da siderúrgica. E é interessante, eu fiz esse ano, com o apoio da professora Eliane Santos, o livro 50 anos da Usimina, desde da década de 1950 até os dias de hoje. Esse livro tem 500 páginas, 400 e tantas fotos, está na empresa, né? Mandamos para a empresa, estão esperando um retorno da Usimina, se vão poder fazer ou não. Também nessa questão de resgatar a história da empresa. Porque meu pai, por exemplo, junto com várias pessoas, vieram para cá para empregar na empresa. Né? Outros, como o pai do Marildo, vieram para cá sem saber que isso aqui existia Usiminas, né? Que ia existir Usiminas. Agora, meu pai veio para trabalhar na Usimina como outros vieram. Então, essa história também tem que ser resgatada. Os construtores da cidade. Da cidade e da empresa. Foi até bom você ter falado no livro, vem mais um pela frente, e eu me lembro que logo depois da entrevista aqui, um dos nossos espectadores mandou um e-mail perguntando onde que ele encontrava o livro, Ipatinga, Cidade Jardim. Esse livro está à venda, que é a sua publicação anterior? Esse livro encontra-se hoje na Gráfica Arte Públicos, né, que é aqui no prédio da TV Cultura. Avenida Londrina, 400. Avenida Londrina, 400, e tem lá na Livraria Mendanha, no Bom Retiro, na Avenida Fernando de Noronha. Com o nosso amigo Marconi. Do nosso amigo Marconi, gente muito boa. Beleza. Então, qualquer desses dois lugares ele consegue. Mario, eu não gosto muito de fazer comparações a nossa cultura é outra, completamente diferente, de outros países, mas enfim, você está no exterior, lá eles têm essa preocupação, porque dizem que os estadunidenses são muito preocupados com o hoje, o amanhã, o aqui agora que interessa, o negócio é ganhar dinheiro e gastar muito. Eles têm essa preocupação com a preservação da história das cidades? Sem dúvida. Lá, quase todas as cidades, existe a sociedade histórica. Sociedade histórica. São sociedade histórica de cada cidade. Tem a sociedade histórica do Estado e o trabalho de preservação que eles fazem é um trabalho muito bonito. E é um trabalho também assim, independente do dinheiro público. É um trabalho mais privado, mas também eles conseguem angariar dentro da comunidade um maior interesse e também a questão financeira para conseguir fazer esse trabalho. Eu desconheço uma cidade nos Estados Unidos que não tenha seu próprio museu, que conta a sua própria história, que preserva a sua própria, o acervo, né? Então, é uma coisa assim que estimula muito a mim também, para que possamos fazer isso por Ipatinga. Que bacana. Por mais interessados em produção e no aqui e agora, eles também se preocupam com história. Isso é interessante. Eu acho que isso tudo tem a ver com o amor que a gente sente pela cidade, né? Então a gente precisa trabalhar em cima disso aí. Ô José Augusto, e essa história que o Marildo começou a dizer, lá eles buscam um pouco a autonomia em relação ao poder público. Você acha que seria possível manter um museu com menos dependência do poder público? Eu acho que sim, eu acho que e deveriam, certo? Porque infelizmente o nosso poder público, não de Ipatinga, né? A nível de país também a gente vê isso, né? Os caras são meio corporativistas, eles têm as ideias deles, eles se preocupam só com aquilo. Haja vista o Código Florestal agora, né? Que todo mundo falando em preservar, mas todo mundo está desmatando, entendeu? E aqui em Ipatinga a gente viu muito disso também. Então, tem que mudar essa conduta. Agora, infelizmente, a gente sabe que o poder público hoje no Brasil, ele é gerido por interesses de uma minoria privilegiada, né? Mas eu acho que a gente tem condição, a revelia do poder público, fazer essa história, como eu estou fazendo, como o Marildo está fazendo. Nós não dependemos de poder público para fazer o livro, nem o Marildo para fazer a página.
Então, existem caminhos para você fazer isso, certo? E aí o poder público, ele vem, porque depois que eu fiz o livro, a prefeitura viu e adquiriu o livro para colocar nas escolas. Todas as escolas têm um exemplar desse livro? Municipais. As municipais. Certo? Elas têm. E uma coisa que a gente vai colocar aqui agora, que é interessante, que nós estamos fazendo, Ipatinga faz 50 anos em 2014. Né? Nós já reservamos o Ipaminas, que foi o primeiro clube da cidade, para o dia 26 de abril de 2014, nós vamos fazer o baile de aniversário de Ipatinga. 50 anos. Nós vamos fazer um café da manhã ou um chá da tarde com todos esses pioneiros. Nós vamos dar um diploma para eles de papel, como pioneiros da cidade. E a gente está fazendo isso à revelia do poder público. Se o prefeito da época, de 2014, e a Câmara Municipal quiser nos ajudar, nós vamos aceitar de bom grado. Agora, se eles não quiserem, nós vamos fazer. Certo? Eu acho que a cidade, ela é muito maior do que vereadores e prefeitos. Essa homenagem vai ser uma homenagem plural? Vocês vão homenagear os anônimos e não anônimos? Nós vamos homenagear todas as pessoas que nós entrevistamos até hoje. Na coletânea nós temos em torno de 200 pessoas, né? Nós já estamos entrevistando mais. Provavelmente na próxima coletânea que vai sair, né? Ipatinga Cidade Jardim 50 anos, nós vamos ter em torno de umas 300 pessoas. Nós queremos homenagear todas essas pessoas. Vai ser uma homenagem mais simples, um diploma, para não ficar muito caro, mas nós queremos dar um diploma para cada pessoa dessa, que contribuiu para a história da cidade. José Augusto, Marildo, o Mike já está nos dizendo aqui que o tempo já está praticamente no fim. Marildo, você aproveitou seus dias aqui, vai voltar para os Estados Unidos agora? Agora esta semana, sexta-feira já... Mas aproveitou o tempo para entrevistar pessoas, visitar... Os pioneiros anônimos. Isso. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui à TV Cultura. Eu que te agradeço pela oportunidade me dada para vir aqui trazer a mensagem que nós estamos fazendo pelo resgate de nossa história. Zé Augusto, já que sonhar não custa nada, quem sabe em 2014 já tem alguma coisa caminhada em termos de implantação do Museu de Ipatinga. E a gente, o Diário do Aço e a TV Cultura sempre foram nossos parceiros nessa coisa. A gente espera chegar lá junto com eles também, para a gente somar mais força. Legal. Muito obrigado. Cultura Entrevista fica por aqui. Tenha uma ótima semana.